Sejam muito bem-vindos, Pablo e Roberval, pontualíssimos como sempre. Estamos aguardando a entrada do Dr. Luiz Viana. Hoje estaremos debatendo sobre o contexto atual. Muito bem, Roberval diz oi. Hoje estaremos debatendo sobre o contexto político atual com o Procurador do Estado da Bahia, Dr. Luiz Viana, sobre o tema intitulado Coronavírus e discussões sobre as eleições municipais, tratando sobre os impactos e desdobramentos esperados para as eleições de 2020 em virtude da pandemia. Dr. Luiz Viana possui mais de 30 anos de advocacia, está vice-presidente da OAB Nacional, é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e exerce advocacia privada em diversos estados e também em Brasília. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Luiz Viana é professor de Direito há mais de 30 anos. Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Até então, todos que estão entrando atuam de certa forma na área eleitoral. Estamos aguardando a entrada do Dr. Luiz Viana. Hoje nós estaremos debatendo com o Dr. Luiz Viana sobre o contexto político atual, ele que é o Procurador do Estado da Bahia. A nossa live é intitulada Coronavírus e as discussões sobre as eleições municipais. Vamos tratar sobre os impactos e desdobramentos esperados para as eleições de 2020 no contexto da pandemia. Dr. Luiz Viana, como eu já disse, possui mais de 30 anos de advocacia, está vice-presidente da OAB Nacional, é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e exerce advocacia privada em diversos estados e também em Brasília. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-graduado em Direito Eleitoral pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Luiz Viana é professor há mais de 30 anos, então será uma oportunidade muito valiosa para todos nós ouvirmos de Dr. Luiz Viana as perspectivas nesse período de pandemia, no contexto eleitoral de 2020. Estamos só aguardando a entrada do Dr. Luiz aqui. O método. Você clica aqui, ele inicia a live. A live já está funcionando, certo? Online. Aí você clica em encerrar. Clica em encerrar o vídeo. Tem a opção download. Você clica. Aí ele salva. Depois tem compartilhar no story. Perfeito. Registramos aqui na nossa live a honrosa presença do nosso candidato a prefeito de Belém de São Francisco, Pernambuco. Foi prefeito durante 8 anos, Gustavo Caribé. Então, com isso, nós mostramos, que, de fato, independente da localização, de ser do estado da Bahia, para quem conhece mais a história do Dr. Luiz Viana, é interessante estar discutindo sobre as eleições de 2020 com uma pessoa que traz toda essa bagagem de experiência, mais de 30 anos de atuação. Dr. Luiz só está tentando agora localizar a entrada da live, mas já está resolvendo isso, para a gente começar. Eu confesso para vocês que essa é a primeira live que eu realizo. O Dr. Luiz Viana disse que não está conseguindo visualizar, que aparecendo ao vivo. Quem entende muito de live por aí, deixa eu só ver aqui. Por favor, me ajude, Rayane ou Pablo, por favor, sobre essa questão, porque o Dr. Luiz disse que não está visualizando a entrada na live.
Ele já seguiu. Gustavo, pronto. Gustavo disse pede para seguir, já seguiu. Pronto, entrou. Doutor Luiz Viana entrou. Estava preocupado, não estava conseguindo entrar. Tudo bem? Já estávamos preocupados. Eu também. Não estava conseguindo entrar. Perfeito. Todos ansiosos. Eu agora há pouco falei para vocês. Temos aqui a presença de Gustavo Caribé, de Belém de São Francisco, Opa, que foi prefeito durante 8 anos, então já se interessou pela sua bagagem e pelo tema que vem sendo discutido. Que bom. Como eu tinha dito, né, hoje nós estaremos debatendo sobre o contexto político atual com o doutor Luiz Viana, que é procurador do Estado da Bahia. Nossa live intitulada Coronavírus e discussões sobre as eleições municipais, tratando sobre os impactos e os desdobramentos esperados para o processo eleitoral de 2020 no contexto da pandemia. Doutor Luiz Viana possui mais de 30 anos de advocacia, está vice-presidente da OAB Nacional, é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e exerce advocacia privada em diversos estados e também em Brasília. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Luiz Viana é professor há mais de 30 anos. Então, nós vamos desfrutar do prazer de conversar com o doutor Luiz Viana com toda a sua didática e simpatia. Eu digo isso porque foi um prazer enorme, já tive a oportunidade em 2 eleições de trabalhar ao lado do doutor Luiz Viana. E eu gostaria de abrir já, deixando que o doutor Luiz Viana cumprimente a todos vocês. Isso, Seja muito bom. Obrigado, Jefilane. É uma alegria estar aqui com você nessa live. Queria começar agradecendo o convite. É muito bom ter a oportunidade de estar falando para as pessoas queridas e para as pessoas que vão nos vendo que mesmo nessa situação tão complicada e tão triste que a gente está vivendo no Brasil, tanta gente morrendo, mesmo nessa situação tão complicada, e a gente em casa, a gente continua trabalhando. E a gente pode manter o foco naquilo que efetivamente importa para o nosso trabalho. Então, estamos aqui trabalhando para as eleições de 2020. Perfeito, doutor Luiz. Eu gostaria de já começar perguntando ao senhor o seguinte: como é que o senhor vê a possibilidade de alteração do calendário eleitoral, que já vem sendo, inclusive, discutido pelos ministros do STF? Eu tenho acompanhado muito isso, e, sobretudo, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é do Supremo Tribunal Federal, e hoje o vice-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele tem tido muita prudência nas declarações dele. Até a semana passada, ele negou qualquer possibilidade de alteração do calendário eleitoral e das eleições. Mas essa semana, ele começou a admitir que está estudando essa possibilidade. Então, o que eu vejo é que o Tribunal Superior Eleitoral está com muita prudência, porque não vai ser fácil alterar o calendário. São muitos os efeitos jurídicos e os efeitos políticos, mas ele já começou a examinar. Eu diria, do ponto de vista jurídico, que mudar a data da eleição é possível através de lei. Por quê? Porque a data da eleição, que é o primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e onde tem 2 turnos, o segundo turno é no último domingo de outubro, essa data está fixada na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504. Então, é possível alterar a data, desde que o Congresso Nacional, através de uma lei, possa, seguir a sugestão e orientação da Justiça Eleitoral, alterar a data, por exemplo, do primeiro domingo de outubro para o primeiro domingo de novembro, ou para o primeiro domingo de dezembro, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, eu acho que é possível, sim, alterar a data das eleições. O que eu não acho possível é alterar os mandatos. Mas aí é outra pergunta. Perfeito, doutor. E uma eventual alteração, né? A primeira que teria ocorrido após o período da pós-redemocratização. Quais seriam os desdobramentos que podem ocorrer na dinâmica eleitoral e o que pode ocorrer juridicamente? Bom, se a gente admitir juridicamente, e eu admito, e o ministro Barroso começou a falar disso, que é possível mudar a data da eleição,
Isso significa que vai mudar o calendário eleitoral. Então, o primeiro efeito prático é que o Tribunal Superior Eleitoral tem que baixar outro calendário. Por quê? Porque no começo do ano, final do ano passado, início desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução em que ele define o calendário eleitoral a partir das leis, não é por conta da vontade dele, é a partir do Código Eleitoral, da Lei 9.504, da Lei dos Partidos Políticos. Ele estabeleceu dia a dia, semana a semana, mês a mês, quais são os atos obrigatórios, os deveres dos pré-candidatos, dos candidatos, da Justiça Eleitoral, dos juízes. Então está tudo fixado através de um calendário aprovado pela Justiça Eleitoral. E esse calendário é feito de trás para frente. Ele vai lá no dia da eleição e vai puxando o calendário. O que é que não pode no dia da eleição? Aí está lá. O que é que não pode 48 horas no dia da eleição? Está lá. O que é que não pode 5 dias antes da eleição? Ele aí vai fazendo o calendário do ano inteiro. Nós todos sabemos, por exemplo, que o calendário eleitoral estabelece quando é que pode começar a fazer propaganda eleitoral. Antes disso, não pode começar a fazer propaganda. E a propaganda eleitoral é 45 dias antes da data da eleição. Então, se mudar a data da eleição, vai mudar a data em que é possível fazer as eleições. Então, do ponto de vista prático, se houver a mudança da data da eleição, vai mudar o calendário de frente para trás. Mas tem um problema muito sério, que eu acho que todos nós vamos ter que enfrentar, é que o calendário também define datas que fixam desincompatibilização para aqueles que estão incompatíveis para as eleições poderem ser candidatos. Então, quem é prefeito, quem é secretário, quem ocupa cargo de ministro, quem ocupa cargo no executivo, tem que sair do cargo para sair candidato, no prazo de 6 meses antes da eleição, 4 meses antes da eleição ou 3 meses antes da eleição. Isso tem um problema. Qual é o problema? É que o Supremo Tribunal Federal, inúmeras vezes que apreciou a regra que diz que não pode mudar a eleição a menos de um ano da eleição, toda vez que o Supremo se deparou com isso, ele disse que essa regra, que está na Constituição, e que diz que não pode mudar as regras da eleição a menos de um ano da eleição, se destina a garantir a igualdade dos concorrentes. Uma das coisas básicas é exatamente isso que o Supremo até já se manifestou. Não pode, a menos de um ano da eleição, você mudar a regra de inelegibilidade. Porque você vai estar dizendo que alguém que pode ser candidato não pode, ou você vai estar dizendo que alguém que pode ser candidato não pode. Isso abriria mão para uma manipulação no Congresso Nacional. Então esse é um problema muito sério. Porque se mudar a data da eleição, vai mudar também os prazos de desincompatibilização. Eu penso que a melhor solução é ter tranquilidade, equilíbrio e firmeza. A mudança da data da eleição, eu penso que não poderá mudar a data das inelegibilidades e das desincompatibilizações. Vai continuar sendo o primeiro domingo de outubro. Porque, do contrário, você poderá quebrar o equilíbrio das eleições para permitir candidaturas que hoje não podem ou proibir candidaturas que hoje podem. Então, essa vai ser uma questão jurídica difícil de enfrentar e a minha posição é que o melhor é considerar uma prorrogação da data para fins do depósito do voto na urna, mas não pode mudar a data, as datas ligadas às desincompatibilizações. É como eu penso esse tema, que não é muito fácil, não. É complicado. Perfeito. Para quem está entrando agora, hoje nós estamos conversando aqui sobre o contexto político atual com o Procurador do Estado da Bahia, doutor Luiz Viana, dessa live intitulada Coronavírus e discussões sobre as eleições municipais, tratando sobre os impactos e desdobramentos esperados para o processo eleitoral de 2020 no contexto da pandemia. Como foi dito, doutor Luiz Viana possui mais de 30 anos de experiência, está vice-presidente da OAB Nacional e formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e exerce a advocacia privada em diversos estados e também em Brasília. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Luiz Viana é professor há mais de 30 anos, inclusive
Uma pessoa estava dizendo que é muito fácil aprender com o doutor Luiziano explicando. Então, vamos aproveitar. É muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Eu gostaria de saber o seguinte agora. O coronavírus pode afetar... Deixa eu dizer uma coisa, peraí. Você já leu 2 vezes aí meu currículo. Esse currículo só demonstra que eu estou há muito tempo na estrada. E os cabelos brancos são a prova de que nessa estrada eu já estudei muito. Tá, agora me fala aquele ditado que você me ensinou uma vez, que o diabo não é ruim. Ah, sim, isso é ótimo, né? Fala para eles. Fala para eles. O diabo não é o diabo porque é mau. O diabo é o diabo porque é velho. Mas eu ainda não cheguei nessa idade de ser diabo, não. Viu? E conversar com o doutor Luiziano é isso. Independente do momento, independente de se está falando de trabalho, de estar vivenciando uma eleição, o doutor Luiziano é assim. Sempre uma pessoa muito acolhedora, muito simpática. E brilhante, como vocês estão percebendo. Obrigado, a próxima pergunta. O coronavírus pode afetar a dinâmica do voto eletrônico atual? Isso é muito importante, né? Isso é uma questão muito, muito, muito importante. Eu, como acompanho essa área eleitoral há muito tempo, fiquei muito ligado, por exemplo, nos Estados Unidos, em que no mês passado e no mês retrasado tiveram eleições prévias nos estados. Eles lá, diferentemente da gente, eles têm um sistema partidário diferente do nosso e os partidos fazem prévias para a escolha de seus candidatos em todos os estados e é votação mesmo, como se fosse na justiça eleitoral. Faz fila, tem urna, tudo. Eu fiquei impressionado, e mal impressionado, que em alguns estados americanos eles fizeram a votação das prévias, mesmo com o coronavírus, mesmo com tanta gente morrendo, mesmo com essa crise sanitária enorme. Eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que mais importante do que entrar na fila para votar é cuidar da saúde, proteger as pessoas contra o coronavírus. Então, acho que quando tiver a votação, quando tiver a eleição, em outubro, em novembro ou em dezembro, eu acho que a gente vai ter que tomar medidas preventivas do coronavírus muito severas, de distância nas pessoas na fila, de uso de máscara. Por exemplo, agora eu tenho visto, com o coração apertado e com muita preocupação, as pessoas mais pobres do nosso país entrando nas filas da Caixa Econômica para receber esse auxílio que o governo está dando de R$ 600 e não tem nenhum distanciamento na fila. As pessoas ficam emboladas na fila. Muito pouca gente usando máscara. Isso não pode ser assim. Então, assim, o coronavírus, eu acho que ele vai gerar uma nova dinâmica na hora da votação. Mas antes da votação também. Esse é um problema gravíssimo para o nosso calendário eleitoral. Por exemplo, eu estive aí em Juazeiro, na eleição municipal passada, participando da convenção de escolha de candidato. A convenção de escolha de candidato, sobretudo as municipais, são tradicionalmente uma festa política, com os apoiadores, com os candidatos, com os pré-candidatos. É uma festa com muita gente. E as convenções para a escolha já serão por agora, também perto do momento. Se nós estivermos num momento de isolamento social, não vai ser possível fazer a convenção partidária como a gente está acostumado a fazer com festa de muita gente. Talvez seja preciso, não sei o que o Tribunal Superior Eleitoral está pensando, talvez seja preciso que o Tribunal Eleitoral permita as convenções eleitorais online, digitais, talvez. Porque isso, para fazer a convenção, apesar de ser uma festa importante, mas para fazer a convenção do ponto de vista jurídico, não seria necessário, pode ser online. Entrou aqui, Gefilânio, o presidente da OAB de Petrópolis, Marcelo Scheffer, que é meu amigo. É uma honra para mim tê-lo aqui, Marcelo. Que bom. Obrigado. Então, eu acho que a pandemia vai dar uma nova dinâmica, sim, não apenas no dia da votação, mas em todo o calendário eleitoral. Queria aproveitar para fazer uma observação que eu acho que pode ser útil para a gente, para nós todos. Pensarmos, criticarmos os governos quando estiverem agindo mal. Tenho pensado que o vírus é da natureza, mas a pandemia é da cultura. Eu comecei a pensar isso porque outro dia eu disse assim a um
disse a minha filha, Beatriz, nossa, já pensou se essa pandemia acontecesse há 30 anos atrás? E ela me respondeu, não teria a pandemia. E eu comecei a pensar a verdade. O mundo está tão globalizado que a gente fica ligado no que está acontecendo em Wuhan, lá na China. Depois o que está acontecendo na Itália. Está acontecendo na França, na Inglaterra, no Brasil, em todos os estados, em todas as cidades. Essa coisa de ligar todo mundo fez com que fosse possível identificar a gravidade desse vírus e tomar essas precauções globais de isolamento social. Então, a pandemia e os seus efeitos são mesmo um ato da cultura. E por que isso é importante pensar? Primeiro, pensar que o vírus deve ser combatido na natureza, conforme a melhor ciência. E não no campo da religião, não no campo do misticismo, não no campo do direito. O combate ao vírus tem que ser feito na natureza, no campo da ciência. Agora, o que a gente vai fazer com a pandemia? Determinação de isolamento social, determinação de regras jurídicas novas, determinação de uma nova eleição, isso tudo está no campo da cultura e está no campo do direito. Então, acho que é muito importante que a gente perceba que tem essas diferenças para a gente poder se posicionar, sobretudo quando os governos, governo municipal, governo estadual, governo federal, tomam alguma determinação jurídica para a gente cumprir. Eu acho que é muito importante que a gente perceba isso. Perfeito, doutor Luiz. Excelente a sua observação. Houve uma pergunta sobre o que o senhor acharia sobre estender o horário de votação. O senhor gostaria de falar sobre isso agora ou deseja fazer isso ao final? Então, eu acho que o fundamental na votação é capturar a vontade popular. Né? Aproveitar para fazer uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas que não ficam tão preocupadas como eu, que sou advogado na área eleitoral, às vezes não sacam isso. O princípio majoritário que rege a democracia representativa contemporânea, ou seja, as decisões são tomadas no Parlamento, no Congresso Nacional, por maioria. Nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, para a gente falar para o pessoal dos municípios. As decisões são tomadas por maioria, que é um critério quantitativo, pela ausência de um critério qualitativo. Como todos que vão votar, por exemplo, vamos pegar aí os vereadores de Juazeiro ou de Petrolina, vamos pegar a Câmara de Vereadores. Como todos os vereadores são iguais, não há critério qualitativo para diferenciar o voto de um do voto do outro. Então, qual deve prevalecer? Se você tiver uma sugestão diferente de outra sugestão, uma proposição de um vereador contrária à proposição de outro vereador, qual deve prevalecer? Porque o vereador é mais velho? Porque o vereador é mais gordo? Porque o vereador é mais bonito? Não tem critério qualitativo. Então, há séculos, desde os gregos clássicos, há mais de 2.500, quase 3.000 anos, que o critério utilizado é o seguinte: todos os votos são iguais. O critério qualitativo não resolve. Então, o critério quantitativo, quem tiver mais voto, ganha. É para isso que a gente faz a votação. Para dizer, como o voto dos eleitores é igual, eu não tenho critério qualitativo para dizer quem vai para vereador, quem vai para prefeito. Quem vai? Quem tiver mais voto. Isso parece uma coisa simples e boba, mas isso é o fundamento da gente ter uma votação num dia em que a gente quer capturar a vontade eleitoral. Mas repara, a ideia de ter a votação em um dia e no horário inicial, 8 horas que começa o funcionamento até 18 horas, essa ideia se destina a garantir a lisura da votação, a normalidade da votação, para impedir o quê? A manipulação do eleitor, o abuso de poder econômico. Mas num momento como esse, mais importante do que você fazer uma eleição apenas nesse horário, é fazer a eleição. E se, a depender da pandemia, for necessário estender o horário da votação, eu acho que o Congresso Nacional pode fazer isso. Não há proibição constitucional para que seja feita esse aumento. É quem entrou aqui, Gisele, Fábio, trabalha lá comigo, que você conhece. Obrigado, Fábio, por vir nos ver. Boa noite. Então, eu acho que, assim,
ampliar o prazo de votação, mudar até mais de um dia. Eu acho que a gente vai ter que evoluir. Recentemente começou uma discussão no Brasil sobre voto online. E aí eu quero aproveitar para falar um pouco disso, o que é que eu acho sobre voto online. Perfeito. Doutor Luiz, Gustavo Caribé, que é político aqui na região de Pernambuco, foi prefeito 8 anos em Belém, São Francisco, ele perguntou se, havendo essa mudança da data, também alteraria a data limite para filiação. O senhor gostaria de falar sobre isso agora? A minha opinião, Gustavo, é que vai depender do que o Congresso decidir, mas eu não vejo possibilidade para mudar a data de filiação, porque já ocorreu, já é fato consumado. A lei, segundo a Constituição, não pode alterar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, já se completou o prazo, e quem se filiou, quem não filiou, está fora da eleição. A lei agora não pode alterar esse prazo. Na minha opinião, isso viola uma regra constitucional. Vamos ver como é que o Congresso vai se posicionar, mas eu acho que não dá para alterar essa data. Perfeito, excelente, doutor Luiz. Em caso de adiamento ou alteração do calendário eleitoral, como ficam os procedimentos para registro de candidatura? O senhor já tratou sobre isso um pouco atrás, gostaria de aprofundar o assunto? De novo. E aproveito e falo dessa coisa do voto eletrônico. Como eu disse, eu penso que a gente tem que admitir, eu estou falando só juridicamente, viu, gente? Aqui não tem opinião política, apesar de eu ter opinião política. Eu, como cidadão, acho certas coisas melhores, outras coisas piores. Às vezes concordo com a lei, às vezes discordo da lei, mas como jurista, meu papel é dizer qual é o direito que eu vejo como sendo o direito positivo aplicável. No caso específico, eu acho que é possível, do ponto de vista constitucional, mudar a data da eleição dentro desse ano. Já já eu vou falar, para mim não pode ser para o ano que vem. E acho que, se houver essa mudança, vai mudar bastante o calendário eleitoral. O que é que não pode mudar? Eu acho que não pode mudar, mesmo mudando o calendário eleitoral, os prazos que já encerraram, os prazos que já concluíram. Por quê? Porque na hora que a lei fixa, por exemplo, você tem 6 meses antes da eleição se afastar de cargo comissionado em que haja poder de direção, se você for candidato a vereador. 6 meses. Já venceu 6 meses. Um secretário municipal, por exemplo, que não deixou a secretaria, está incompatível, não pode ser candidato a vereador. Não pode, depois que mudar o prazo eleitoral, a lei dizer que esse prazo de desincompatibilização mudou. Porque isso vai romper com a regra constitucional da segurança jurídica, que diz que o ato jurídico perfeito e o direito adquirido não podem ser alterados pela lei. E na medida que fixou o prazo, ao mesmo tempo fixou o prazo para quem tinha que sair, mas para os outros que saíram. Então, quem deixou o cargo há menos de 6 meses tem direito de impedir que a lei mude para ampliar o prazo para outros, entendeu? Então, eu não vejo possibilidade de mudança dos prazos relativos à inelegibilidade. Outros prazos, eu acho que pode ser mudado pelo calendário eleitoral. Quando vai começar a propaganda eleitoral, quando você vai fazer prestação de contas, quando vai ser a diplomação, isso tudo vai, se mudar a data da eleição, pode mudar tranquilamente, sem que você viole o princípio da igualdade. Sobre o negócio da eleição online, Jefilane, eu acho que é uma discussão muito interessante, mas no meu ponto de vista, do ponto de vista jurídico, não há ainda tecnologia para resolver 2 questões constitucionais. 2. Primeiro, acesso a todo o povo. O poder emana do povo e seu nome será exercido. Está na Constituição. E todos são iguais perante a lei. Então não é possível estabelecer um sistema de votação através do computador se você não der computador para todos os brasileiros que têm direito de votar. Veja, como é que funciona hoje? Tem voto eletrônico na urna. Mas o Brasil, o Estado brasileiro, a Justiça Eleitoral, garante que todos que chegarem na fila têm direito de votar. Veja que o que você precisa é seguir os prazos para regularizar seu título de eleitor, pedir, não é?
domicílio eleitoral, transferência de domicílio eleitoral, isso tudo. Mas todo cidadão, tendo um título de eleitor no colégio eleitoral, a porta do colégio eleitoral vai estar aberta. Então ele vai chegar de 8 até às 18 e votar. Se a gente fizer um voto online, através do computador, do celular, isso será mais fácil para uns, mas será impossível para outros. Então, a tecnologia é muito bem-vinda, mas só se for para 100% dos eleitores. Se você negar o acesso ao voto, porque alguém não tem dinheiro de comprar um computador ou um celular, você estará violando a igualdade dos votos. Quando eu disse isso, um amigo meu disse, não, então vamos fazer misto. Você permitiria o voto de quem tem celular ou computador e você abriria o colégio eleitoral para quem não tem. Eu disse, eu acho que isso resolve esse problema. Vai ter um segundo problema, sigilo do voto, que é uma regra da Constituição brasileira. E aí eu disse a ele, como eu não sou da área de tecnologia, eu não consigo ver o sigilo do voto através de um voto à distância. Você votar no computador ou no seu celular. E ele me disse, esse amigo meu, Daniel Blume, conselheiro da OAB lá do Maranhão, sim, mas e se for resolvido isso, você acha possível? Se for resolvido isso, eu acho possível. Eu só não conheço, não sei como faria para você garantir o sigilo do voto. Você dá um exemplo prático, Jeff Lane. Você que está aí entre a Bahia e Pernambuco. Determinados empresários, donos de certas empresas, têm um poder econômico tal que poderiam interferir no voto dos seus empregados. Certos políticos, por exemplo, prefeitos, né, que têm servidores públicos em cargos de confiança, poderiam interferir no voto dos seus comissionados, olhando o voto. Né? Como é que isso é debelado? A urna eletrônica, você entra para um voto sozinho. Muitas e muitas vezes a gente tem que imaginar, nas derrotas dos prefeitos que perdem reeleição, a gente tem que imaginar que muito servidor, comissionado ou não, vota contra o seu chefe. Mas por que vota contra? Porque é sigiloso. Na hora que houver o medo de que aquilo não seja sigiloso, isso poderá afetar a liberdade do voto. Então, o sigilo do voto é muito importante a ser garantido. Então, a votação online, eu acho que ainda nós não temos tecnologia para fazer. É como eu penso. Bruno Adrio, querido amigo, advogado, eleitoralista e municipalista da Bahia. Obrigado, Bruno, por lhe ver aqui. Então, eu acho, Jefilane, apesar de ser boa a ideia, eu acho que não vai dar para fazer eleição online, não. É como eu penso. Excelente a sua análise, né? Muito sóbria acerca da situação que vivemos, né? Infelizmente, nós ainda não temos, tecnologicamente, até em relação à questão de evolução, essa possibilidade hoje de fazer nesse contexto. Doutor Luiz, o senhor acredita que existe a possibilidade de unificação, que já vem sendo muito discutida, dos pleitos eleitorais para prefeito e para presidente? O que é que o senhor acha sobre isso? Eu acho que é constitucionalmente possível, mas não nessa eleição, nem em nenhuma eleição em que haja mandatários eleitos. Vou explicar. A Constituição traz algumas regras que proíbe emenda constitucional em certos temas. São as cláusulas pétreas da Constituição. Cláusula pétrea é um nome pomposo para dizer que a Constituição proíbe mudança em certas regras da Constituição. Tem o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, que estabelece os temas que não podem ser mudados. Por exemplo, direitos e garantias individuais. Não pode ser mudado por emenda constitucional. Por exemplo, a federação não pode ser mudado por emenda constitucional. Uma dessas regras diz que é cláusula pétrea, não pode haver emenda para alterar o voto secreto, voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a periodicidade do voto é uma cláusula pétrea. Mas veja que a cláusula pétrea não diz qual período.
Na Constituição, quando ela trata dos prefeitos e vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, no artigo 29, inciso 1º, ela estabelece que o mandato é de 4 anos. Como diz também lá adiante que o mandato de deputados federais é de 4 anos e de senadores de 8 anos. Então, a Constituição disse que o mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores é de 4 anos. Isso, eu acho que pode ser mudado. Eu acho que a Constituição pode ser mudada para dizer, não vai ser mais 4, vai ser 6. Não vai ser mais 4, vai ser 2. Não vai ser mais 4, vai ser 8. Eu acho que a Constituição pode dizer isso. Não vejo nenhum problema. Portanto, a Constituição pode dizer que numa determinada eleição municipal, a eleição seja para um mandato de 2 anos ou de 6 anos, para unificar com a eleição nacional de presidente, senadores, governadores, vice-governadores, deputados federais, deputados estaduais. Eu acho que isso é possível. Mas isso não é possível ao longo do mandato. Por quê? Porque esta regra do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição estabelece que o mandato decorre do voto direto, periódico e direto. Então, as emendas que foram apresentadas no Congresso, que estão tramitando hoje, não podem unificar a eleição para a próxima eleição de presidente. Por quê? Porque os atuais mandatários, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, foram eleitos para 4 anos, pelo voto direto do povo. E o Congresso Nacional não pode, pelo voto dos deputados e senadores, aumentar de 4 para 6. Então, é possível, mas a conta não é assim fácil, não. Tem que encontrar uma data lá no futuro em que você faça uma emenda agora para daqui a 8, 10, 12 anos, para que você possa dizer em algum momento que quem vai ser eleito para 2 ou para 6 anos. Ou também os deputados vão ser eleitos para 2 anos. Ou o presidente da República vai ser eleito para 2 anos. Então, em algum momento, lá no futuro, vamos dizer, pode ser aprovada uma emenda esse ano, dizendo que daqui a 12, 16, 18 anos, você vai ter uma eleição unificada. Por quê? Porque num determinado momento, que não é esse, não pode, alguém que foi eleito vai saber que vai ser eleito para 2 anos de mandato e que vai unificar. Mas não pode haver prorrogação de mandato por ato do Congresso Nacional, porque isso viola a cláusula pétrea do voto direto. Aí você pode dizer assim, olha, Jefilano, outro dia eu falei isso numa live, e um amigo me perguntou, ô Luiz, porreta, tá legal. Mas e se até 31 de dezembro não puder fazer a eleição? E aí? E aí eu respondi o seguinte, eu prefiro nem pensar nisso agora. Pensar nisso agora é gerar um problema tão grande do ponto de vista da cabeça dos prefeitos, vereadores e vice-prefeitos, que é melhor nem discutir isso agora. Por que é melhor não discutir isso agora? Porque a Constituição não prevê a prorrogação do mandato. Se nós chegarmos a 31 de dezembro deste ano, à meia-noite, sem eleição, está extinto os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E aí? Vai botar quem no lugar? Ah, não, prorroga. Sim, mas a Constituição não prevê. O que a Constituição fala apenas de presidente e vice-presidente, que a gente pode tomar emprestado só para pensar, se houver vacância dupla, vacância do cargo de presidente da República, vacância do caso de vice, a Constituição diz que assume a presidência da República o presidente do Congresso, chefe do Legislativo Federal, que é o presidente do Senado, e chama eleições. Mas se tiver vaga também da chefia do Legislativo, assume o presidente do Supremo, que é chefe do Judiciário, e chama eleições. Então, o melhor é não pagar para ver o que vai acontecer no dia 1º de janeiro. É verdade, é uma confusão. É uma confusão que não tem tamanho, não tem regra. E uma regra de prorrogação de mandatos é uma regra inconstitucional. Então, o que é melhor? Fazer a eleição esse ano. Se não puder fazer em outubro, faremos em novembro. Se não puder fazer em novembro,
faremos em dezembro. É o que eu acho hoje, mas vou concluir essa parte lhe dizendo, Jefilane, você que é agora na área jurídica, minha colega, se formou, parabéns por estar aqui conosco na área jurídica. Eu queria dizer o seguinte, o direito serve à vida, não a vida serve ao direito. Então é melhor não pensar que a gente não vai poder fazer eleição esse ano. Porque se a gente não puder fazer, isso é um problema constitucional gravíssimo. É melhor a gente não tratar disso agora. É melhor a gente tratar de possibilidade de prorrogação da eleição, o que é que vai acontecer com o calendário eleitoral, o que é que a gente vai fazer com o registro de candidatura, propaganda de eleitoral. Acho que é melhor ficar nesse campo que é mais fácil de resolver. Perfeito, doutor Luiz. E eu preciso explicar o que eu sempre digo aos meus clientes. Eu sou uma contadora com formação jurídica. Então, eu continuo sendo contadora. E como contadora, eu já tenho uma longa estrada. Então, eu não vou reinventar a roda agora, né? Que ótimo. Temos aqui uma pergunta de Utamar. Ele diz o seguinte, qualquer mudança eleitoral tem que ser determinada até um ano antes para vigorar na eleição seguinte. Como faremos para que uma nova lei seja criada nesse ano e que seja aplicada agora nas eleições de 2020? Boa pergunta, eu falei no começo da live, não tem nenhum problema eu repetir agora. Toda vez que o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão do princípio da anterioridade anual eleitoral, a lei eleitoral não pode ser mudada a menos de um ano da eleição. Toda vez que enfrentou isso, o Supremo disse que a finalidade dessa regra é garantir a igualdade dos concorrentes, a isonomia dos candidatos e dos partidos políticos. Portanto, uma regra que não mude, que não afete, que não atente contra a igualdade dos candidatos e dos partidos, pode sim ser alterada a menos de um ano da eleição. Não sei se você lembra, eu acho que foi quando teve... Lembra que tiveram os testes de urna eletrônica e um percentual de urna eletrônica imprimia o voto. Então você tinha a urna eletrônica e ela imprimia o voto. Houve um teste, o Brasil fez esse teste com uma quantidade enorme de municípios para ver se era funcional ou não era funcional. Essa regra, salvo engano, foi a menos de um ano da eleição, bateu no Supremo, e o Supremo disse, isso não muda a igualdade dos votantes, não muda a igualdade dos candidatos, e pode ser mudado. Você quer ver outro exemplo fácil da gente pensar? Todo ano, o Tribunal Superior Eleitoral baixa resoluções que disciplinam a eleição. Resoluções, por exemplo, sobre prestação de contas, que você é especialista, Jefilane, né? Tem uma disciplina no TSE, com base na lei, mas que disciplina a prestação de contas. Veja, todos os anos tem regras novas nas resoluções a menos de um ano da eleição. Mas que regras? Regras de procedimento, regras formais, que não muda nada na igualdade da participação dos candidatos. Então eu acho que é possível mudar a data da eleição, porque a mudança da data da eleição não quebra a igualdade de quem vai estar na campanha, fazendo campanha. Ao contrário, vai ampliar o prazo para quem vai fazer propaganda eleitoral. Agora, regra que diz respeito à elegibilidade, inelegibilidade, registrabilidade, essas regras que atingem quem pode e quem não pode ser candidato, essas sim, eu acho que não podem ser mudadas a menos de um ano da eleição. O que achou, Jefilane? Excelente, fantástico. Eu precisava começar as lives por ti mesmo, Luiz. Porque é como se estivéssemos tomando um café no final de tarde. Pois é como eu disse lá desde o início, conversar com você é sempre assim, independente do cenário, independente de ser um dia de desespero, de defesa, né? Porque nós construímos juntos, né, defesa de prestação de contas. Eu tive essa honra de, em duas oportunidades, trabalhar ao lado do doutor Luiz Viana, em Juazeiro. Independente do cenário, ele pode ser o mais desesperador possível, o doutor Luiz Viana está com essa calma, esse equilíbrio, indo. Isso é impressionante. Sabe o que eu faço? Respiro e peço inspiração divina. Eu inspiro e centro para poder enfrentar os problemas. Agora eu queria lhe fazer uma pergunta também, já que você me fez várias perguntas. Como é que está o cenário aí em Juazeiro? Como é que está a situação aí em Juazeiro, Petrolina? Como é que está o Covid? O que é que os políticos estão fazendo? As pessoas estão em isolamento social?
não estão. Como é que está? Me fale um pouquinho que eu vou lhe falar como é que está aqui em Brasília. Vejo isolamento abaixo de 50%, preocupante. É, inclusive em Pernambuco, até porque é um dos 5 estados, uma situação mais complicada, tem se discutido sobre isolamento total. O que você falou sobre a questão das filas, aqui Petrolina e Juazeiro, os prefeitos têm atuado de forma muito direta, apoiando as pessoas, fazendo marcação para que as pessoas estejam na fila. Então, tem havido uma atuação muito interessante do governo do município, né, tanto Petrolina quanto Juazeiro, mas infelizmente a população não tem ainda essa consciência. Eu não sei, até pelas pessoas que estão aqui presentes, né, na nossa live, se é válido falar isso, mas essa questão do comportamento do presidente, infelizmente, interfere muito na atitude que as pessoas têm tomado. Infelizmente. Inclusive pessoas esclarecidas, né, porque nós poderíamos pensar que seriam só pessoas leigas e fanáticas, não. Então, tem pessoas esclarecidas que não respeitam, infelizmente, em virtude disso. Eu acho que você trouxe uma coisa importante. Hoje, inclusive, dei uma entrevista mais cedo e defendi ardorosamente que o presidente da República tem legitimidade democrática para governar o governo federal, definir políticas. O cara me perguntou sobre esse negócio de tirar Moro, trocar chefe da Polícia Federal e tal, e eu disse, olha, o presidente da República foi eleito, tem legitimidade democrática para nomear e desnomear ministro. Nomear e desnomear chefe da polícia. O que não pode haver é desvio de poder, que é uma matéria jurídica, não é política. É outra coisa. Agora, no aspecto sanitário, o que eu penso, eu pessoalmente, como cidadão, é que o governo federal não pode ser uma esquizofrenia. Não pode ter a proposta de uma política sanitária pelo ministro da Saúde e outra pelo presidente da República. Não é possível, francamente. Eu, por exemplo, estou convencido de que o melhor para a preservação sanitária minha, de minha família, de meus amigos e daqueles que não são meus amigos, é o isolamento social, que é proposto pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Eu acho que o presidente está equivocado em relação a isso. E, no limite, pode estar cometendo ilícitos jurídicos. Então, eu não quero fazer análise política, entendeu? E acho que, muitas vezes, ele se manifesta de uma forma equivocada de temas importantes que poderiam ser tratados de outra forma. Então, por exemplo, nós não estamos no momento em que ou salva a vida das pessoas ou salva a economia. Isso é um falso dilema. A questão é salvar a vida das pessoas. E o Estado brasileiro, e aí isso é a responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, o Estado brasileiro tem que pegar a máquina pública, o dinheiro público, para salvar as pessoas, para dar condições às pessoas de ficarem em casa. Agora, eu acho que a preocupação de que não haja um caos econômico maior e que muita gente não pode ficar em casa, porque se ficar em casa não vai comer, essa é uma preocupação legítima do presidente da República. O problema é que a forma como ele fala, muitas vezes, afasta as pessoas, com razão, porque não pode ser assim como ele está fazendo. Mas é legítima a preocupação de que as pessoas precisam ser acolhidas. Você não pode dizer a alguém que todo dia produz o dinheiro com que vai comer, que fique em casa e aí não come. Não existe isso, gente, francamente. Então o Estado brasileiro tem que dizer às pessoas, fiquem em casa e está aqui a garantia do dinheiro para você ficar em casa. É isso que precisa. E isso está sendo muito mal feito, na minha opinião. Primeiro, o dinheiro que foi dado é muito pouco. Segundo, uma dificuldade muito grande para as pessoas receberem o dinheiro e essas filas gigantescas de todo mundo contaminando todo mundo. Então, eu acho que o problema não é colocar ou a vida das pessoas ou a economia. É salvar a vida das pessoas e, naquilo que for possível, também botar a economia para rodar. Então, eu acho que às vezes fica uma coisa muito de ideologia. Eu sou a favor ou contra Bolsonaro, e aí eu sou a favor ou contra a política que foi proposta, e as coisas não podem ser assim, tão, sabe, preto e branco. Às vezes tem nuances que a gente tem que tentar enfrentar. Agora, ele também não ajuda ao equilíbrio das soluções, né? Ele é sempre do extremo, sempre da agressividade política, e isso é um problema sério que a gente tem que enfrentar seriamente. Quem é que mandou aqui uma saudação? Raquel Preto. Oi, Raquel. Bom ver você aqui. Que ótimo. Legal.
E aí, você me falou que está tendo isso aí em Pernambuco. Pernambuco é um dos estados que está com mais problema. E aí em Juazeiro também, na Bahia. E o que é que os políticos estão falando? Já falaram para você? Se apoiam ou não apoiam prorrogação da eleição, prorrogação do mandato? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu conversei com um cliente meu, prefeito da Bahia, aproximadamente um mês e meio. E na Bahia são 417 prefeitos. E ele me disse, doutor Luiz, na Bahia, a favor da prorrogação do mandato, tem 416 prefeitos. Só não tenho eu. Foi o que ele me disse. Mas acho que ele me disse para me agradar, viu? E o que é que você acha? Doutor Luiz, eu acredito que a preocupação tem sido muito em torno de dar esse apoio que a população precisa, de buscar amenizar a transmissão, né, a exposição das pessoas. Então, o que eu tenho percebido aqui em Petrolina e Juazeiro é muito isso, os prefeitos muito voltados à ação e deixando essa questão das eleições para discutir em um momento mais apropriado, e quando puder ter mais clareza até quando isso vai, né, se existe alguma perspectiva de cura, de vacina, de qualquer coisa que possa resolver essa situação. Então, até porque esse momento é muito intenso, então não dá para fazer, né, várias coisas ao mesmo tempo, não dá para pensar política, discutir política e ao mesmo tempo cuidar das pessoas, fazer o acolhimento necessário. Então, os prefeitos aqui em Petrolina e Juazeiro, eles têm sido muito incisivos nesse apoio à população e até na fiscalização. Mas, como eu disse, infelizmente ainda não se alcançou pelo menos 50% de isolamento que é necessário para poder se pensar em medidas mais leves, né? Então, infelizmente, a gente vai entrar agora em uma fase de medidas mais incisivas, mais duras. Né? Antes de eu começar aqui a live com você, eu estava vendo uma live, mas não continuei, do governador do estado da Bahia, Rui Costa, com o prefeito da capital, Salvador, ACM Neto. Os dois têm demonstrado, eu mandei inclusive mensagem para os dois, porque estava na live pública, os dois têm demonstrado maturidade política. Eles são adversários políticos ferrenhos, não marcham nunca, ao contrário, são muito adversários mesmo, mas nesse momento de enfrentamento da pandemia, eles estão trabalhando juntos para tentar salvar maior quantidade de pessoas. Então, nesse momento, o que se espera das nossas lideranças políticas é isso, que tem um equilíbrio, firmeza, para salvar as pessoas. Então, acho que isso que estão lhe dizendo aí é muito bom. O momento é de arregaçar as mangas para combater a pandemia e deixar para pensar a solução das eleições um pouco mais adiante. Acho que esse posicionamento está correto. Quero aplaudir quem está trabalhando assim. Excelente. Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Hoje nós estamos conversando aqui com o doutor Luiz Viana, que é o procurador do Estado da Bahia, né, na nossa live sobre coronavírus e discussões sobre as eleições municipais, tratando sobre os impactos dos desdobramentos esperados para as eleições de 2020 no contexto da pandemia. E aí é pela terceira vez, quarta vez que eu digo que o doutor Luiz Viana possui mais de 30 anos de advocacia, olha só, está vice-presidente da OAB Nacional, formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e exerce advocacia privada em vários estados e também em Brasília. É mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Luiz Viana, como vocês todos puderam perceber, é professor na área de Direito há mais de 30 anos. Então, é uma honra enorme tê-lo aqui comigo hoje, inaugurando as lives, porque foi inevitável. Não tive como deixar de fazer live. Né? Você sabe, as pessoas estão obrigadas a fazerem live. Quer queiram, quer não. Você sabe que eu fiz uma live com uma grande consultora da área jurídica, dos escritórios, consultoria para advogados, Lara Sellen, que é do Mato Grosso do Sul, mas vive em Curitiba, e ela me disse, as lives são a nova televisão. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está aqui na live, muita gente entrou e saiu, muita gente foi em outras lives, muita gente ligou a televisão, ou seja, a tecnologia permitiu que a gente pudesse criar esse novo mecanismo de comunicação. Entrou aqui Cláudia Viana, meu primo, querida amiga e advogada de escola,
e começar a agradecer nesse final, Jefilane, a oportunidade. Espero que, não amanhã para não cansar as pessoas, mas daqui a umas 2 semanas, a gente possa fazer outra com um tema bem mais técnico para a gente poder dividir com quem quiser com a gente os problemas ligados à prestação de contas, propaganda eleitoral, registro de candidatura, abuso de poder. São tantos os temas que a gente pode aos poucos ir conversando. Então, lhe agradecer, foi muito bom ver você assim, com saúde. Espero que todos de sua família estejam bem e que a gente possa continuar a fazer o trabalho que a gente faz, prestando um bom serviço profissional e, sobretudo, prestando solidariedade a quem precisa. Então, muito bom, muito obrigado. Espero que a gente se veja em breve. Muito obrigada, doutor Luiz. Palma. Como eu sempre digo, meu mestre. Então, é uma honra enorme tê-lo aqui. E, como você disse, é importante que nós já tenhamos em mente, né, outras discussões mais à frente. E eu queria aproveitar esse seu mestrado aqui em Direito Público para depois discutir sobre as repercussões das decisões que o nosso presidente vem tomando. Já pensou uma live sobre isso? Nossa, seria muito bom. Olha, seria e o judiciário está tendo uma atuação enorme. Algumas vezes eu concordo, algumas vezes eu discordo, mas o que está saindo de decisões, valia a pena talvez a gente discutir um pouco. Quais são as decisões do Executivo, quais são as decisões do Judiciário. O tema está escolhido. Marque a data. Legal. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado a e até a todos. Um abraço próxima. grande. Valeu.